Você sabia que se as bênçãos que o Senhor te dá não for bem administrada, ela pode se transformar em maldição? Você sabia disso? Isso é uma grande verdade e eu vou compartilhar com você agora como que isso acontece. Oi, gente! Seja bem-vinda de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou a Mavi, uma crocheteira iniciante compartilhando a minha jornada aqui no YouTube. E já que eu falo sobre a minha jornada como crocheteira, não tem como eu falar sobre crochê e não falar sobre as dificuldades, não falar também sobre a maneira como Deus tem trabalhado comigo através desta profissão que é a artesã em crochê. Eu tô trabalhando com crochê tem pouquíssimo tempo, né? É tão pouco tempo que eu ainda nem tenho uma clientela, eu não tenho clientes, né? Eu ainda tô em busca. Confesso que falta pegar mais a sério no meu trabalho para conseguir essas clientes, mas estou aqui todos os dias fazendo meu crochêzinho, ó. Estou fazendo esse jogo de suplá. Essa parte, esses dois aqui já estão prontos. Eu tenho um já finalizado, já com o dourado no meio. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Todo dia estou fazendo no crochê, só que eu tenho que pegar mais firme no trabalho lá nas minhas redes sociais para conseguir cliente. E eu não vou desistir enquanto... na verdade, eu nunca vou desistir. Então, eu vou correr atrás até eu conseguir alcançar os meus objetivos, que é ter uma boa clientela, conseguir vender o meu trabalho e ter orgulho do meu trabalho. Agora vamos falar sobre o título desse vídeo, que é Quando as bênçãos se transformam em maldição. Existem muitos momentos da nossa vida que somos muito bem abençoados, graças a Deus. O Senhor derrama bênçãos sobre as nossas vidas, que são bênçãos sem medidas, transbordantes, recalcada, sacudida, bênçãos sem medidas. Só que existe algo que todos nós, como seres humanos, como cristãos, eu digo como ser humano em geral, porque ainda que você não acredite em Deus, não creia em Deus, mas isso também vai se encaixar para a sua vida quando você tem valores, né, independente da sua religião, independente se você tem uma religião, se você tem valores a seguir, você precisa tomar cuidado com aquelas bênçãos que você tem na sua vida. Por quê, Maria Vitória? Pelo simples fato de que quando as nossas bênçãos não são bem administradas, nós acabamos transformando, permitindo que essa bênção se transforme em maldição. Um exemplo bem clássico aqui que eu posso compartilhar com vocês, um exemplo bíblico, né? É que o exemplo é Davi. Davi, ele era um homem muito abençoado, ele era um homem próspero, era um homem segundo o coração de Deus, era um homem de conhecimento e reconhecimento. Ele era abençoado financeiramente, espiritualmente, ele tinha filhos, tinha esposa. Só que por ele não saber administrar a bênção dele, por não saber usar a bênção dele da forma correta, ele acabou caindo em pecado. Por quê? Usufruiu das suas bênçãos de maneira incorreta, né? Davi, ele cometeu adultério com Betseba. Ele era um homem muito bem conhecido, né? Ele usou do seu poder, usou da sua grandeza, né? Estava ali, resolveu tirar um descanso. Não estou falando aqui que não devemos descansar, não é isso que eu estou falando. Mas falando da situação de Davi, ele resolveu tirar um dia de descanso, viu que Betseba era uma mulher bonita e mandou chamá-la, e lá ela foi e ali cometeu adultério. Logo em seguida, para encobrir o seu pecado, né, já que Betseba estava grávida, ele acabou orquestrando a morte de Urias, o seu marido, o marido de Betseba, né? Então a gente vê que não tem problema em ser abençoado.
O problema é não saber usar essa bênção para o bem, não saber usar essas bênçãos da maneira correta. Amém? Porque Davi era um grande homem, era um grande rei, era um homem abençoado, mas as suas bênçãos ele usou da maneira correta. E aí a pergunta que fica é, Maria Vitória, mas o que isso tem a ver com o crochê? Eu estava refletindo essa palavra com o Senhor justamente pensando nisso. Meu filho tem 3 anos. Eu passei 3 anos procurando uma profissão qual eu gostasse de fazer e que não me tirasse de dentro de casa. Eu já fui vendedora de picolé na rua, que apesar que eu saía de casa, mas eu fazia o meu horário. Então, eu vendia picolé de tarde, 2 horas só do meu dia eu conseguia fazer um dinheirinho considerável. Porém, eu não fiquei nessa profissão como vendedora de picolé, com muito orgulho. Essa não foi a única coisa que eu vendi na rua. Eu já vendi empada, já vendi bolo, já vendi pirulito, já vendi um monte de coisa na rua. Só que eu ficava muito cansada, apesar que era só 2 horas. Eu ficava muito queimada do sol. E o meu esposo ficava preocupado comigo devido ser perigoso, né? Eu era uma mulher. Então é muito perigoso, querendo ou não, para nós mulheres trabalhar na rua. Além de vendedora de picolé, eu já tentei fazer sobrancelha, já tentei fazer cílios, fiz curso de sobrancelha, fiz curso de cílios, fiz curso de maquiagem que eu gastei o olho da cara para fazer esse curso. Eu tenho certificado, gastei acho que R$2.000 no curso, que, meu Deus, eu não me arrependo de ter feito, né? Mas foi uma profissão que eu não segui, porque eu não consegui, devido a muitas coisas que aconteceram. Então eu fiz sobrancelha, fiz cílios, eu já fui babá, já fiz muita coisa mesmo. Só que o que foi que eu me encontrei, que foi naquilo que eu menos esperava, que estava ali super acessível para mim, né? Foi o crochê. A minha mãe é crocheteira, como eu já falei aqui, a minha avó também, e eu me encontrei no crochê. E eu tô tendo sim algumas dificuldades, porque eu tenho que administrar o meu tempo, era pra eu estar falando e crochetando, né? Eu tenho que administrar o meu tempo, isso é óbvio, mas foi a profissão que eu me encontrei, sabe? E eu gosto de fazer. A minha mente, depois que eu comecei a fazer crochê, ela melhorou muito, que eu não sei nem como explicar pra vocês o quanto a minha mente melhorou só fazendo crochê, entendeu? É claro que o objetivo é ganhar dinheiro com o crochê, sim, esse é o meu objetivo. Mas o crochê, ele tá me proporcionando muitas coisas além do dinheiro, porque já ganhei dinheiro com o crochê, sim, mas no momento, como eu sou uma iniciante, eu ainda não ganho muito dinheiro, eu não ganho quase nada, porque eu ainda nem tenho clientes. Mas o crochê, ele me proporcionou equilíbrio, ele tá me proporcionando saúde mental, a minha mente tá muito melhor. Isso eu tenho certeza que não é só do crochê, também tem sido as minhas orações que eu tenho pedido muito para Deus me ajudar. E isso tem me dado, assim, o crochê tem sido a melhor coisa. Eu me arrependo de não ter começado a fazer crochê antes, né? Então, com isso, o que vocês podem perceber? É que o crochê, ele tem sido uma bênção na minha vida. Ele tem me ajudado de diversas maneiras. Muitas maneiras o crochê tem me ajudado. E eu não consigo nem citar aqui pra vocês, porque são muitas coisas. Eu tenho conseguido ser mais equilibrada, mais falando mentalmente, que a minha mente era um turbilhão de coisas, mas depois que eu comecei a fazer crochê, até o meu esposo falou, eu gostei que você tá fazendo crochê, porque você se interte, você fica mais, como é que ele fala, meu Deus? Você consegue se concentrar, você tem uma coisa para se concentrar, né? E é uma coisa que eu faço pra mim, uma coisa que eu gosto de fazer, entendeu? E aí, só que o que estava acontecendo? Eu tive aquela primeira encomenda que eu fiz, que foi uma encomenda que eu até comentei com vocês, que era uma encomenda longa, né? Porque era uma encomenda contínua. Agora eu já parei de fazer essa encomenda. Agora eu tô fazendo umas prontas entregas para ver se eu consigo oferecer e conseguir vender. Meu filho acabou de passar aqui. E... só um instante. Então, eu tive essa encomenda, só que quando eu tava fazendo essa encomenda, eu tava numa daquelas semanas em que eu não tava parando em casa. Não estava conseguindo parar em casa.
simplesmente porque todo dia eu tinha que resolver alguma coisa do meu filho na rua, de médico, consulta, marca consulta. E sabe que para quem trabalha, quem faz as suas coisas tudo pelo SUS, só um instante, meu filho tá aprontando aqui. Então eu tava numa semana que eu estava fazendo todas as coisas do meu filho, resolvendo consulta, terapia, correndo atrás, porque até agora eu ainda não tenho acesso, meu filho ainda não tem acesso a nada disso, mas eu estou correndo atrás. Dei uma pausa agora esse mês de julho, mas em agosto eu já estou voltando, porque as coisas vão voltar ao normal, e aí eu vou conseguir continuar a correria pelos direitos, pelas consultas do meu filho. Então, quando eu estava fazendo quando eu estava fazendo essa encomenda, eu estava atolada de coisas para resolver do meu filho, cheíssima de coisas para resolver dele. E aí, eu tinha vezes que eu chegava em casa, saía de manhã cedo, voltava meio-dia, almoçava, dava almoço do Manuel, saía de novo. No outro dia, a mesma coisa. E só parava à noite. Quando eu chegava, na verdade, de tarde, eu arrumava as coisas que tinha para arrumar. Eu arrumava as coisas que tinha que arrumar. E quando eu pensava que eu ia conseguir pegar no crochê, eu não conseguia, porque estava muito cansada. Então, eu tinha combinado com essa minha cliente de que eu ia entregar logo essas encomendas dela no final de junho para início de julho, para ela poder conseguir divulgar e vender, porque esse ano as férias aqui em Belém iam ser bem reduzidas, iam ser só a metade. Então eu tinha pouco tempo para divulgar. E ali estava se aproximando, só um instante. Então eu estava nessa correria para resolver, né? E ali eu estava se aproximando a data de entregar a encomenda da minha cliente e eu não estava conseguindo entregar. E ali eu já estava ficando assim, muito ansiosa. Eu até me esqueci o que era que eu estava falando. Mas eu acho que era questão de estava se aproximando já a data de entregar a encomenda da minha cliente e eu não estava conseguindo fazer a encomenda dela para poder entregar. Então a minha cabeça já estava assim a mil, porque eu tinha muitas coisas para resolver e também tinha que entregar a encomenda da minha cliente. Então eu já estava ficando ali muito aflita, muito ansiosa, né? Porque eu gosto de honrar com os meus compromissos. Então, quando eu não consigo honrar com os meus compromissos, além da vergonha de não honrar com o compromisso, né? A gente ainda fica... Você quer trabalhar também? Tá, espera aí. Então, eu já estava... Senta aqui do lado da mamãe. Eu já estava ficando muito ansiosa para entregar a encomenda da minha cliente e não via como entregar, porque eu não estava conseguindo produzir a encomenda dela. Não pode fechar, que a mamãe tá trabalhando. Peço desculpa desde já, meus vídeos vão ser assim, porque eu tenho filho, né? E é inevitável. Tava contando que as aulas iam voltar, acabaram suspendendo as aulas dele, mas tá tudo bem, é melhor ele aqui comigo mesmo. Então eu estava ansiosa, estressada, irritada, eu estava ali muito sob pressão, era essa sensação que eu tinha, porque eu não podia deixar de cumprir com meus compromissos em relação ao meu filho e não estava conseguindo cumprir com meus compromissos em relação ao meu trabalho. Então eu estava ali, eu já estava crochetando, chorando e uma energia caótica. E ali foi que a minha cliente pegou, eu nem comentei nada com ela, nem falei nada, não dei sinal de nada que eu estava passando por aquele momento ali, né, de ansiedade e de estresse. E ela falou assim, simplesmente ela disse assim, Vitória, te acalma, faz com calma, não tem pressa, né? Eu sei da tua situação, eu sei das coisas que tu precisa fazer. Então, não te preocupa com isso, faz com calma, que quando estiver pronto, eu vou aí buscar.
E aí ela falou algo que inclusive eu compartilhei em outro vídeo, que ela falou comigo e é algo que eu tenho trabalhado muito em mim e melhorou muito a minha forma de trabalhar, que é não trabalhar quando eu estiver muito estressada ou até mesmo com preguiça. A gente sempre vai trabalhar porque a gente precisa, mas mais em relação assim, quando tu estiver muito estressada, irritada, com raiva, com ódio, não trabalha nesses dias, tira o tempo, porque as nossas emoções, elas passam pro nosso trabalho. Depois a mamãe abre, tá bom? Depois a mamãe abre. As nossas emoções, ela passa pro nosso trabalho. Ela passa, até mesmo se a gente estiver cozinhando e a gente não estiver bem, o sabor, as nossas emoções passam para aquele alimento também. Tem vezes que a comida fica até mais gostosa quando a gente faz com raiva. Mas tem vezes que não, fica ruim. Quando a gente tá com preguiça, faz de qualquer jeito, a comida não sai saborosa. Assim mesmo é em relação ao nosso trabalho. Se a gente tiver com muita raiva, talvez os nossos pontos fiquem mais apertados, mais tensionados. Então, a minha cliente falou aquilo pra mim, eu fiquei, meu Deus, é verdade. Eu tô trazendo uma energia muito ruim pro meu trabalho. Eu tô fazendo com raiva, eu tô fazendo assim, frustrada, triste, estressada. Então o que acontece? Aquilo ali veio como um estalo na minha cabeça, sabe? E realmente, e foi assim, ela falou aquilo, eu me toquei que eu estava fazendo isso mesmo, e foi que eu respirei fundo, orei pra Deus e pedi pra Deus me ajudar ali naquele momento. Irmãos, aquilo que parecia que eu ia demorar horas pra fazer, eu terminei em 10 minutos. Consegui fazer, sabe? Porque parece que quanto mais pressa tu tá, mais raiva tu tá, mais demora pra te conseguir fazer tuas coisas, mais tuas mãos ficam pesadas e o teu trabalho acaba não fluindo, entendeu? Então é importante que a gente tire um tempo pra gente esfriar a cabeça e fazer com calma. Então, voltando pro assunto desse vídeo, o crochê, ele é uma bênção na minha vida, mas eu já estava conseguindo transformar isso em maldição, entendeu? Porque o crochê era para ser algo bom para mim, era para ser algo que me acalma, como é algo bom para mim, que me acalma, que me mantém assim com a cabeça no lugar, entendeu? E aí eu tava acabando transformando isso em uma maldição, porque além de eu estar passando aquela energia ruim, aquela coisa ruim pro meu trabalho, eu ainda estava, meu filho jogou meu algodão, meu barbante no chão. Além de eu estar passando aquela energia ruim pro meu trabalho, eu estava também muito estressada com o meu filho, muito estressada com as coisas de casa, né? E aí eu não estava conseguindo lavar roupa e também quando eu não lavo roupa, meu Deus, eu fico mais tensa ainda, porque roupa, meu Deus do céu, é uma coisa que sempre tem. E quando eu não consigo lavar, que eu vejo aquela montanha de roupa, aí que eu fico assim, estressada. E eu tenho orado muito pra Deus trabalhar isso em mim, sabe? Eu preciso melhorar muito como ser humano. Então eu tenho orado muito pra Deus ultimamente. Você quer fazer cuscuz? Pior que eu acho que não tem cuscuz aqui em casa. Então, agora trazendo para outras situações das nossas vidas, quando a gente às vezes precisa tanto, a gente ora tanto para Deus por uma bênção, por uma oportunidade de emprego maior, uma porta maior, onde a gente recebe mais dinheiro, né? Porque dada a nossa situação, a situação do brasileiro em que o salário mínimo não é o suficiente hoje para sobreviver, dada a situação de que o aluguel tá caro, a comida tá cara, tá tudo muito caro. Então a gente precisa sim ganhar mais, né? Mas muitas das vezes Deus nos dá uma bênção e aí cabe a nós analisar certas coisas na nossa vida. Às vezes a gente ora tanto para Deus por uma porta maior,
e Deus nos dá, mas aí a gente acaba negligenciando o nosso filho, a gente acaba negligenciando o nosso chamado, a gente acaba negligenciando a nossa casa, o nosso casamento, né? Coisas que são muito mais importantes do que ganhar mais, né? Não estou dizendo que não pode ganhar mais, claro que pode, devemos, né? E merecemos até ganhar mais para poder viver um pouquinho melhor. Mas muitas das vezes ganhar mais quer dizer trabalhar mais. Trabalhar de forma que a gente deixe de sobreviver, né? Então a gente tem que orar muito para Deus, pedir direção e parar mesmo para observar quando a gente está transformando a bênção em maldição. Pode ser que você esteja fazendo isso. Aquilo que era para ser algo bom para você, para sua família, para sua vida, acabou se transformando em maldição. Só um instante. Emanuel, você está jogando esses balões lá fora e eu não vou encher esses balões que caíram lá fora, tá bom? Vida de mãe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque Davi era assim, um homem segundo o coração de Deus, um homem próspero e abençoado, mas o seu conhecimento, a sua grandeza, a sua bênção, quando é usada de maneira incorreta, de maneira imprudente, a gente acaba transformando aquilo que era para ser bênção e transforma em maldição. Então, talvez esse vídeo seja para você parar para pensar se aquilo que era bênção você não está transformando em maldição. E se isso estiver acontecendo, ore para Deus. Ou então simplesmente pare para pensar como resolver isso. Como mudar essa situação. Aquilo que o casamento, muitas das vezes, que era para ser bom, nós mulheres que éramos para ser a mulher que edifica, acabamos transformando o nosso lar em um campo de guerra. Então a nossa família, que muitas das vezes a gente ora desde pequena, eu orava desde adolescente, pelo meu casamento, pelo meu filho, pelo meu esposo, mas quando eu estou afastada de Deus, o que acontece? Eu não tenho a palavra, eu não tenho conhecimento, eu não tenho ali, não permito Deus. Meu filho, sente. Ai, desculpa. Não permito que Deus age na minha vida e eu acabo deixando de ser a mãe, que é uma bênção, a esposa, que é uma bênção, e acabo transformando o meu lar em um campo de guerra. Essa que é a verdade. Então nós temos que parar para pensar um pouco, para refletir, né? E é isso. Eu não sei se esse vídeo falou com você, se você conseguiu entender essa mensagem. Se você gostou desse vídeo, peço que você pare para refletir um pouco. E talvez a palavra certa seja desacelere e dê um passo de cada vez e vá pedindo direção a Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para me ajudar. E é isso. Se você quiser também deixar sugestões de vídeos para mim, é super bem-vindo. Tá bom? Até a próxima.